Me chamo Ricardo, tenho 38 anos e sou dono de uma rede de lojas no centro da cidade. Todos os dias, passo pela enorme janela do meu escritório no 15º andar e vejo a Maria, a faxineira da empresa, sempre chegando cansada, ajeitando o uniforme surrado. Ela é invisível para quase todos aqui, só mais uma funcionária, certo? Errado. Naquela manhã, ao vasculhar umas pastas antigas no depósito, encontrei sem querer um bilhete amassado que dizia: Maria caminha 20 km por dia para chegar ao trabalho. Fiquei sem acreditar. Como ninguém sabia disso? E o pior, como pude ignorar? Essa verdade guardada tão perto, prestes a explodir, vai mudar tudo. E a reação do meu mundo rico e acomodado? Ah, essa você só vai ver no próximo capítulo. Nunca pensei que um simples bilhete pudesse explodir minha mente e revirar minhas convicções. Sempre vi a Maria como parte do cenário, aquela presença quase invisível que varria o chão enquanto eu mandava em tudo do alto do meu prédio. Para mim, ela era só mais uma funcionária, um rosto apagado entre tantos, alguém que fazia o trabalho pesado sem reclamar, sem nenhuma ambição aparente, e que nunca precisou de atenção. Acordava cedo, vestia o uniforme surrado, trabalhava calada e desaparecia no fim do expediente, sem nunca cruzar os olhos com os patrões que decidiam seu destino. Eu, Ricardo, dono de uma rede de lojas, um homem de negócios, nunca parei para pensar no que ela passava para estar ali todo dia embaixo daquele lustre brilhante do meu escritório. Mas agora, segurando aquele bilhete amassado, tudo mudou. Maria caminha 20 km por dia para chegar ao trabalho. 20 quilômetros. Eu não conseguia acreditar, era como se todo o meu mundo tivesse desabado, e eu estivesse me confrontando com uma verdade que me envergonhava profundamente. Como alguém dentro de uma realidade tão privilegiada como a minha poderia ter ignorado um sofrimento tão brutal e próximo? Como pude ser tão cego? E afinal, quantas Marias não passam despercebidas no meu império diariamente? Lembrei daquela manhã específica, há poucas semanas, quando quase pisotei a Maria no estacionamento lotado porque ela estava apressada demais para não chegar atrasada. Ela nem olhou para mim, cabeça baixa, segurando um copo de café que já devia estar frio, e sua roupa, aquela blusa velha demais para o que a empresa diz representar, escorava seu corpo cansado, magro, como se já tivesse sido atropelada pela vida. Eu poderia ter parado, oferecer um café mais quente, um sorriso, uma palavra amiga? Não. Continuei a andar, ignorando. Acordei nesse dia pensando que tudo estava perfeito ao meu redor, mas nem sequer enxergava o sofrimento que acontecia a poucos passos. Não foi só isso. Lembro quando um dos gerentes da loja do centro, bravo por causa de uma demissão mal feita, levantou a voz para Maria na frente dos clientes. A humilhação estampada em seu rosto me fez sentir o peso do mundo, mas eu me mantive em silêncio. O homem gritava porque o banheiro estava sujo demais naquela manhã, e a Maria tentava se explicar, soluçando, com as mãos tremendo, enquanto os clientes desviavam os olhos constrangidos. Chamá-la de incompetente foi cruel demais. E eu? Segurei meu copo de café, observando, fazendo de conta que aquilo não me dizia respeito porque, afinal, era assim que o negócio funcionava. Durante anos, deixei que líderes e funcionários desse tipo ferissem a faxineira, a ajudante, a mulher que literalmente sustentava a ordem daquele caos elegante. Na última festa de final do ano da empresa, enquanto os diretores se serviam de champanhe caro e riam com suas piadas de luxo, Maria estava fora dos holofotes, varrendo o salão, invisível mesmo na ocasião que deveria ao menos valorizar seu esforço. O apagamento dela no meio do brilho dos outros era simbólico demais. Ninguém a convidou para o jantar, ninguém sequer a cumprimentou. Eu deveria ter defendido, mas fiquei ali, na sombra do meu próprio egoísmo. O que me deixava mais revoltado comigo mesmo era o fato de que eu costumava me orgulhar do ambiente corporativo moderno que havia construído. Campanhas sobre inclusão, respeito e valorização do trabalhador penduradas na parede, enquanto essas mesmas palavras se esvaíam no silêncio esmagador que eu mantinha sobre a Maria. Conversas sobre crescimento pessoal, mas ninguém se importava se ela chegava exausta depois de andar aquele percurso monstro. Era como se um abismo invisível separasse aquele mundo dos que tinham tudo, e o mundo cruel daqueles que não tinham quase nada.
Eu revivia esses momentos enquanto segurava o bilhete, pensando em como o destino é irônico. Que justiça tardia seria essa, me fazendo finalmente abrir os olhos. Decidi ir atrás dela no mesmo dia para entender como alguém podia carregar nas costas uma jornada tão absurda, sem ajuda, sem um mínimo de dignidade. Fui ao ponto de ônibus onde Maria chegava todos os dias e vi o caminho que ela percorria. Numa manhã fria e cinza, acompanhei-a mudando meu passo para o dela, sentindo o cansaço e o ritmo lento que aquela caminhada impunha. Enquanto ela contava sobre a vida, sobre o bairro longe, os ônibus lotados, as baldeações de quartos lotados, eu fui me arrependendo. Porque eu tinha poder para mudar tudo isso, para evitar tanto sofrimento, mas me deixei cegar por uma rotina confortável, onde ninguém precisava se importar de verdade. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Eu sabia que a partir dali, nada seria igual, não para Maria, nem para mim. Resolvi que, antes que o dia terminasse, iria fazer algo que jamais havia feito por ninguém naquela empresa. Mas quando fui me levantar, senti um puxão no casaco, e então... Quando senti aquele puxão no casaco, meu coração disparou. Olhei para baixo e lá estava Maria, com os olhos marejados, segurando minha mão com uma força inesperada. Foi um gesto tão simples, mas que carregava um peso gigante, como se ela tivesse acabado de dar um passo de coragem gigantesco. Ela me olhou, hesitou um pouco e, num tom baixo mas firme, falou algo que me congelou. Ricardo, tem coisa que nem eu mesmo entendo sobre essa minha vida. Mas tem uma parte que está escondida, que não pode sair. Fiquei em silêncio, confuso e intrigado. Como assim, escondida? O que ela queria dizer com isso? Maria nunca fora do tipo que se expunha, sempre calada, discreta demais para chamar a atenção, mas ali, naquele instante, algo mudou, e eu me vi diante de uma outra Maria, diferente da que eu acreditava conhecer. Peguei a mão dela com delicadeza e levei-a para sentarmos num banco ali próximo. Ela parecia tensa, como se estivesse carregando um segredo dos mais perigosos, algo que não apenas justificaria sua jornada interminável, mas que implicava muito mais do que simples dificuldades financeiras ou distâncias entre bairros. O ar ao nosso redor ficou mais pesado a cada palavra que ela tentava formular e depois tragava de volta, como se tivesse medo de abrir uma porta que não poderia mais fechar. Quando comecei a trabalhar aqui, há uns 8 anos, tudo era diferente. Ela começou, olhando para o chão, evitando meu olhar. Eu achava que era só mais uma etapa, que podia mudar de vida, que era só temporário. Mas as coisas não são tão simples assim. Teve coisa acontecendo nos bastidores desta empresa, que ninguém sabe, que ninguém quer falar. Meu corpo inteiro se enrijeceu de uma vez só. Bastidores? Segredos? Por que diabos Maria, uma faxineira que eu jamais olhei de verdade, estaria envolvida com intrigas ou mistérios da empresa? Ela continuou, como se as palavras fossem arrancadas à força. Tem pessoas aqui que têm medo. Medo mesmo. De perder o emprego, de serem vistas. De serem expostas. O que eu faço aqui não é só varrer sujeira. Tem sujeira aqui dentro que ninguém limpa. Uma ponta de medo atravessava sua voz, misturada com uma coragem que eu nunca imaginei ter naquele momento. Percebi o quão errada eu estive ao imaginar que tudo se resumia a um simples trabalho braçal ou uma rotina desgastante. Maria descreveu pequenos incidentes que pareciam corriqueiros, só que as entrelinhas eram um pouco sombrias demais para um trabalho comum. Comentou sobre pessoas que sumiam do quadro de funcionários sem explicação, sobre bilhetes trocados às escondidas, conversas furtivas, olhares que nunca se cruzavam de forma franca e aberta. Algo estava enterrado profundamente naquela empresa, algo que sujava não só o chão que ela varria, mas também o ar que eu respirava lá de cima, do meu escritório. Quis entender mais, perguntei diretamente: Maria, o que exatamente você quer dizer com sujeira que ninguém limpa? Do que está falando? Ela hesitou, e por um momento pensei que não falaria, talvez por medo ou até vergonha. E então, quase em um sussurro, soltou uma frase que fez o mundo girar devagar à minha volta: tem muito mais do que você imagina. Corrupção, chantagem, manipulação, e eu, de certa forma, estou no meio disso, mesmo querendo distância. Minha mente deu um nó.
A Maria, aquela funcionária aparentemente simples e invisível, estava dentro de um jogo muito mais perigoso. Eu queria acreditar que estava entendendo errado. Queria acreditar que tudo aquilo era apenas algum delírio, uma paranoia momentânea causada pelo cansaço de uma vida dura. Mas algo na voz dela, no jeito de contar, na sinceridade misturada com receio, me dizia que era tudo real, real demais para ser ignorado por mais tempo. "Por que você nunca falou nada?", perguntei, num misto de acusação e preocupação. Ela me encarou, olhos brilhando com uma luz que alternava entre coragem e desespero. "Porque, Ricardo, quem tenta mexer nessa sujeira vira alvo. E eu já perdi demais tentando ficar invisível. Mas agora, sinto que não tenho escolha se quero continuar viva. Precisamos de ajuda. Você pode ser a única pessoa que não vai virar as costas." Antes que eu pudesse responder, um barulho alto de pneus raspando e buzinas ecoou bruscamente pela rua. Algo acontecia lá fora, e a porta do pequeno quiosque onde estávamos sentados se abriu com violência. Olhei para Maria, segurei sua mão com força, e a frase que ela sussurrou antes de um homem aparecer entre os carros deu um nó na minha garganta: "Eles sabem que cheguei perto demais." E então, a porta se abriu ainda mais, alguém entrou, me pegando pela camisa, enquanto o barulho do trânsito parecia aumentar até a ponto de sufocar. O aperto na minha camisa veio rápido, firme, e eu quase não tive tempo de reagir. Olhei para o rosto que me encarava intensamente, mas a figura estava parcialmente na sombra, os traços não definidos, um homem que não pertencia à rotina dali, sem dúvida. A voz saiu grossa, carregada de ameaça contida: "Você não deveria estar aqui, Ricardo." E então, antes que eu pudesse pensar numa resposta, senti algo quente explodir na minha cabeça, um baque sutil, mas claro, que me fez perder o equilíbrio momentaneamente. Maria deu um passo à frente, olhando fixamente para o homem, seus olhos faiscando numa mistura de medo e decisão. "Deixe-o. Ele precisa saber", ela disse firme, mas o tom carregava um traço de urgência que eu ainda não conseguia decifrar completamente. O homem recuou um pouco, soltando a minha camisa, mas não sem antes lançar um olhar cheio de avisos punições. "Se continuar cavando, vai acabar enterrado junto. Não sabe o que está provocando." A ameaça era explícita, um recado de que eu, o dono daquele império de vitrines e negociações, podia não ter as rédeas daquilo tudo como imaginava. Enquanto ele se afastava para a sombra da esquina, senti o frio da realidade me invadir. A Maria não estava só cansada pelas longas caminhadas, nem pelas humilhações públicas ou a invisibilidade. Ela carregava mais do que suas dores, carregava um medo que me parecia maior do que tudo que eu já vira naquele prédio de vidro e aço. Olhei para ela novamente, buscando respostas, mas encontrei uma expressão quase indecifrável. "Ricardo, tenho uma coisa que liga tudo. Aquilo que você viu no bilhete não é só a distância do trajeto físico. É a distância entre o que este lugar mostra e o que ele realmente é." Fiquei engasgado com aquelas palavras. Que distância era essa? Que fachada escondia esse lugar que eu criara como símbolo de sucesso e poder? Maria respirou fundo e passou a mão no rosto, como quem tenta afastar um pensamento incômodo. As coisas começaram há anos, quando recebi uma ligação numa madrugada. Uma voz que eu não reconhecia, que me pediu para ficar fora de certos assuntos, para não me meter, porque olhos estranhos não seriam bem-vindos. Na hora achei que fosse brincadeira, mas não era. Ela me olhou, procurando algum sinal de compreensão ou incredulidade, talvez ambos. Os dias depois daquele telefonema mudaram o jeito de agir nesta empresa, mas ninguém parecia notar. Ou talvez, poucos notassem. "Você sabe como é, Ricardo", continuou ela, "sempre a gente interesseira, gente que se aproveita da fragilidade do próximo, manipulando medos, histórias, famílias." Maria baixou o tom, como se fizesse um confessionário para si mesma. "Tem gente que some, tem gente que se muda do nada, tem gente que começa a trabalhar mas nunca mais aparece no dia seguinte." Aquele quadro sombrio colidia brutalmente com a luxuosa realidade que eu tinha na minha sala. Meu peito apertava e a raiva misturava-se com o medo. O que estava acontecendo ali embaixo, no meio das varreduras diárias, era muito mais do que uma faxineira cansada ou uma rotina desgastante.
E você acha que isso envolve minha empresa? Perguntei numa tentativa de firmar o chão sob meus pés. Maria fez um lento aceno afirmativo, mas o olhar permaneceu carregado de dor e hesitação. Ela hesitou antes de falar novamente, e a pausa doeu mais do que qualquer palavra. Eu não posso provar, pelo menos ainda não. Mas existem conversas que eu ouvi, compromissos que eu vi, pessoas que passam por esses corredores com o olhar de quem carrega uma arma invisível. Eu vejo coisas que deveriam ser invisíveis. Porque aqui dentro tem gente que não se mistura apenas com mercadorias, e sim com interesses sujos que podem destruir vidas. Eu tentei processar tudo aquilo. O cheiro forte de café, o barulho distante do trânsito lá fora, a cidade seguindo sua rotina frenética enquanto ali, naquele banco, o mundo parecia ruir. O segredo que Maria carregava não era só dela, era uma sombra que se estendia por corredores e escritórios, por contratos e promessas vazias. Ela olhou para mim, como quem implora: você tem que entender que, para continuar aqui, eu tenho que agir com cuidado. Cada passo em falso pode ser o último. E é por isso que caminhar 20 quilômetros não é só um sacrifício físico, é um jeito de manter distância, distância de um perigo que ninguém tem coragem de nomear. O silêncio entre nós cresceu, pesado e opressor, enquanto eu tentava encontrar uma forma de responder, de garantir que não a deixaria sozinha. Minhas mãos tremiam e o pulso disparava. Foi quando, de repente, uma sucessão rápida de passos apressados veio pelo corredor. Um vento frio me alcançou, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma sombra enorme bloqueou toda a luz. Maria olhou assustada para trás, virou o corpo num movimento rápido, e eu só consegui ouvir sua voz gritando: eles estão vindo. Agora! O pânico me tomou de assalto, mas o que aconteceu depois, a porta se abrindo com violência, os olhares que vinham sem piedade, e aquele grito cortante, foram tudo o que eu pude registrar antes de ser puxado para dentro da escuridão que se fechava ao redor. O puxão no meu casaco tinha uma força inesperada, e meu corpo soube na hora que não era um gesto de amizade. Senti o olhar gelado daquele homem fixo em mim, sombra quase viva no meio da rua barulhenta. A voz, rouca, carregada de ameaça disfarçada de aviso, me fez entender que eu havia cruzado uma linha invisível, uma linha que eu mesmo não sabia da existência até então. Você não deveria estar aqui, Ricardo. A frase penetrou meu peito como lâmina, enquanto ele soltava meu casaco sem desviar os olhos. A multidão ao redor parecia ignorar o que acontecia ali, como se essas ameaças fossem invisíveis para todos, exceto para nós dois. Minha mente reverberava, tentando raciocinar, mas o baque seco que senti na lateral da cabeça tirou um pouco meu equilíbrio. Olhei em volta, tonto por um momento, mas à minha frente estava Maria, firme. Seus olhos combinavam medo e algo que eu nunca antes tinha visto nela, uma determinação feroz, quase desafiadora. Ela não hesitou nem um segundo quando disse, quase ordenando: deixe-o. Ele precisa saber. Aquelas palavras soaram como um pedido e, ao mesmo tempo, um ultimato. Era como se naquele instante tudo pudesse mudar, e de fato mudaria. O homem recuou, mas antes de desaparecer entre a multidão, suas últimas palavras formaram um aviso sombrio: se continuar cavando, vai acabar enterrado junto. Não sabe o que está provocando. Ambiente, movimento, sons, tudo ficou subitamente tenso, carregado de uma ameaça invisível que pesava sobre meus ombros. Maria me puxou para um canto menos exposto, respirando fundo, tentando controlar o medo que tremia em suas mãos. Ricardo começou com voz baixa: aquilo que eu descobri, não é só sobre os quilômetros que eu caminho todo dia. É sobre a distância entre essa empresa que você acha que conhece e a verdade que ela esconde. Enquanto ela falava, eu sentia novamente o peso das marcas registradas daquela realidade cruel que eu escolhi ignorar por tanto tempo. Ela me contou sobre a ligação misteriosa que recebeu, a voz anônima no meio da madrugada que avisava para não se meter em certos assuntos. Aquilo soava como um aviso de silêncio imposto por uma força invisível, que controlava mais do que contratos ou comissões por vendas. Tem gente desaparecendo, Ricardo. Pessoas que sumiram do nada depois de questionar, de ir contra. Tem chantagem silenciosa, manipulação. E eu? Eu inconscientemente me tornei parte disso,
tentando passar despercebida, mas ficando cada vez mais enredada. O desespero na voz dela me atingiu direto. Eu via pela primeira vez o quanto ela estava sozinha, nas mãos dessas sombras. Minha culpa se transformava em revolta. Como pude viver no alto do meu prédio, com ar-condicionado e cafés caros, enquanto alguém como Maria corria riscos invisíveis por trás daquela fachada brilhante? Como alguém com poder poderia ser tão cego? A verdade se desenrolava à minha frente, como um quadro grotesco, pichado por medo e corrupção. Ela baixou a voz com medo de ser ouvida, confessando sobre conversas abafadas, bilhetes que trocavam mãos com segredos, olhares cortantes que carregavam ameaças disfarçadas. Ninguém falava, ninguém via, mas eu devia agir. Por que nunca falou antes? Por que ficou calada? Perguntei, desesperado por respostas. Porque se você abrir a boca, o preço é caro demais. Não é só perder o emprego. É perder a liberdade, a dignidade, até a vida, respondeu, os olhos marejados e um arrepio que eu sentia como se fosse também meu. Mas agora, sinto que não tem outro jeito. Essa empresa, esse lugar, está manchado. Eu preciso de ajuda. Preciso que alguém do lado de dentro faça alguma coisa. Antes que eu pudesse responder, um som estridente invadiu o silêncio pesado, pneus cantando, buzinas desesperadas, passos rápidos correndo pelas ruas próximas, um caos que rompeu sem aviso. Olhei para Maria que, num impulso, apertou a minha mão como se buscasse força. Eles sabem que nos aproximamos demais da verdade, sussurrou, a voz trêmula. De repente, uma sombra colossal bloqueou o caminho. Um grupo de homens apareceu ao nosso redor, cortando espaço para a luz escapar, como um eclipse humano. Um deles tinha o olhar frio e mãos ásperas, agarrando minha camisa com força, puxando-me para dentro de um beco estreito, onde o ar parecia mais pesado. O coração martelava, o pulso gritava em minhas veias, e a tensão se tornava quase física, uma prisão invisível crescendo a cada segundo. Você não vai gostar do que vai ouvir a seguir, murmurou um deles próximo ao meu ouvido, quase um desafio. Maria tentou me seguir, mas foi contida, sua voz berrando desesperada enquanto se afastavam de mim. Ricardo, não deixe isso acabar aqui. Tem gente querendo que essa verdade jamais venha à tona. Me vi envolvido por sombras e vozes abafadas, o ar impregnado de medo e ameaça. Tentei resistir, lutar contra esse aprisionamento súbito, mas a força deles era esmagadora. O que eu queria proteger, o que estava começando a desvendar, ameaçava me engolir por completo. E então, quando tudo parecia se fechar, um estrondo surdo sacudiu o beco, algo estava acontecendo lá fora, algo grande, imprevisível, e que poderia mudar o jogo desses segredos escondidos para sempre. Mas antes que eu pudesse entender o que era, a luz do beco se apagou junto com a própria minha esperança, e um grito cortante. O estrondo que sacudiu o beco despejou um silêncio momentâneo como se o próprio ar tivesse parado para absorver a tensão, mas não havia tempo para respirar fundo. O que aconteceu lá fora fez algo dentro de mim estalar, era como se a realidade, por um instante, tivesse aberto uma fresta para mostrar sua face mais cruel e urgente. Os homens que me seguravam ficaram paralisados por um segundo, desconcertados, e naquele ínfimo espaço, soube que aquela brecha podia ser a minha chance. Agarrando o cabo da minha camisa que já estava quase rasgada, forcei o corpo para trás, e com um impulso que não parecia mais meu, consegui me soltar de um deles. O mundo parecia girar rápido demais, os sentidos latejando com um misto de medo e adrenalina. Atravessei a saída do beco e o vi, um carro estranho havia derrapado, bloqueando parcialmente a rua principal. O trânsito estava um caos completo. Motoristas buzinhavam aflitos, e a multidão começava a se aglomerar. E então, sob o capô do carro aberto, um homem que reconheci de vista, um velho funcionário da minha rede, que havia simplesmente desaparecido meses atrás, jazia estendido, inconsciente. Um choque brutal que ligava diretamente aos segredos que Maria me havia confidenciado. Percebi que, para alguns, aquelas ameaças não eram vazias, não eram apenas palavras para amedrontar. Era uma guerra silenciosa que usava pessoas como peças descartáveis, vidas penduradas por fios tão frágeis que qualquer movimento errado as fazia despencar.
Voltei o olhar para o beco e vi os homens sumirem nas sombras, mas agora com um alerta diferente nos olhos. Eles sabiam que eu havia testemunhado demais e não abandonariam tão cedo. Maria havia desaparecido no meio da confusão, eu precisava encontrá-la, precisava protegê-la, mas sentia o peso da solidão esmagando minha coragem. O carro ainda fumegava, e um daqueles que tentavam ajudar corria para abrir a porta do motorista. O corpo ali estendido era a mais sombria confirmação de tudo que vinha tentando entender. A sujeira que ninguém limpava era mais profunda e perigosa do que eu poderia imaginar. Foi quando senti uma mão pesada pousar no meu ombro, não com delicadeza, mas como um lembrete de que o jogo que eu estava começando a jogar não tinha regras que eu conhecesse. Virei-me devagar, o olhar fixo na figura que surgia no meio da nuvem de fumaça e luzes intermitentes das ambulâncias que já se aproximavam. Não era apenas um rosto conhecido, era a saída para um labirinto de mentiras, ameaças e escolhas que poderiam custar tudo o que eu tinha, ou a redenção que eu precisava para finalmente tornar justa essa história. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra, a figura falou, fria e firme. Ricardo, da próxima vez, não será só um aviso. E nesse instante, a sirene cortou o silêncio, a porta do carro se abriu violentamente, e tudo explodiu numa confusão que me jogou para trás, sem que eu pudesse controlar o que aconteceria em seguida. O aviso dele ecoava na cabeça como um estrondo, da próxima vez, não será só um aviso. Não pude disfarçar o tremor que tomou conta do meu corpo. Era um recado explícito, um aviso de que o jogo havia se tornado mortal, e eu estava muito longe de saber as regras. Enquanto as sirenes da ambulância uivavam, o caos se instaurava ao nosso redor, um turbilhão de ruídos, vozes apressadas e luzes que piscavam descontroladamente. O velho funcionário no chão, aquele homem que sumira meses atrás sem deixar rastros, era agora o símbolo vivo do que acontecia por trás do que eu sempre considerei meu reino. Tentei me aproximar, mas a mão pesada no meu ombro me segurou com força, deixando claro que minha presença ali não agradava. Levantei o olhar devagar e encarei o rosto que até então estava meio escondido na fumaça e nas sombras. Não era só um inimigo, era o guardião de segredos que eu não queria nem deveria ter desenterrado. Aquele momento congelou meu coração numa mistura de medo e raiva, um nó apertado que dizia que as próximas escolhas seriam cruciais demais. Enquanto isso, a multidão parecia se fechar em um círculo inquieto. As pessoas observavam, cochichavam, desviavam o olhar, mas ninguém se atrevia a chegar perto demais ou a fazer perguntas demais. É como se todos soubessem que ali estava enterrado um segredo perverso que servia para manter todos em silêncio e medo. Eu sabia que precisava agir, mas a força daquele homem e a tensão latente no ar fizeram meu corpo desacelerar de medo. Olhei ao redor, buscando o sinal da Maria, mas ela simplesmente havia desaparecido. Era como se ela tivesse se dissolvido naquele caos, deixando um vazio que me sufocava. Eu conhecia o perigo, sabia das ameaças, mas perder o único elo de verdade tinha um peso indescritível. Aquele silêncio, pesado e angustiante, me impedia até de respirar direito. Tentando não parecer vulnerável, pulei a corda humana que começava a se formar ao redor da cena, avançando para perto do corpo estendido. O homem inconsciente, com a pele suada e o rosto pálido, parecia o reflexo de tudo aquilo que só começava a entender, a coragem destruída, a verdade soterrada sob camadas de mentira e medo. E ali, naquela mistura de poeira, fumaça e luzes piscantes, enxerguei o rosto de um homem que pagava com a própria vida por querer se opor a forças que eu nem imaginava tinha na minha empresa. Alguns paramédicos chegaram correndo e começaram a trabalhar freneticamente para reanimá-lo. O cenário era brutal, enquanto eles lutavam para salvar aquela vida, eu lutava para salvar a verdade que a cercava. Mas o que aconteceria comigo? Com a Maria? Estaria eu me metendo numa guerra que jamais poderia controlar? De repente, a movimentação mudou. Homens de terno surgiram no meio da confusão, rostos conhecidos da diretoria, mas com expressões preocupadas demais para serem simples etiqueta corporativa. Um deles caminhou rapidamente na minha direção, falou baixinho, sem delicadeza, Ricardo, precisa sair daqui. Agora. Essa investigação pode custar mais do que você imagina. Meu sangue gelou. Investigar? Não sei do que você está falando, respondi ríspido, tentando conter a voz que tremia de raiva e medo.
Ele sorriu, um sorriso gelado, e baixou a voz ainda mais. Você já desenterrou muita sujeira. Não é só sobre a Maria, nem sobre sua caminhada. Tem gente poderosa incomodada, gente que não aceita ser exposta. Se continuar nesse caminho, não será só sua empresa que corre risco. Senti a pressão como se o mundo estivesse encolhendo. Não era só minha rede de lojas, não era só a Maria que estava em perigo, era minha própria integridade, a segurança das pessoas que eu deveria proteger, no fundo, aquela centelha de justiça que começava a arder em mim. Olhei para o corpo no chão, vi os paramédicos trabalhando e, por um momento, pensei na injustiça absurda que aquela tragédia representava. Como alguém tão invisível quanto a Maria, com seus 20 quilômetros caminhados todos os dias, podia carregar nas costas não só o peso da exaustão, mas de um segredo capaz de derrubar gigantes. O alerta ficou gravado em mim, pulsante. Da próxima vez, não será só um aviso. Era uma ameaça aberta, mas também um desafio cruel. Tomei um fôlego profundo, sentindo o gosto amargo daquela luta que eu insisti em começar, mesmo sem saber onde o final me levaria. E então, no meio daquela confusão que não cessava, ouvi um grito vindo da rua principal, um chamado urgente que levantou toda a multidão em uma mistura confusa de medo e esperança. Virei meu rosto na direção daquele som, pronto para correr em busca da origem, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, sentindo o pulso disparar e a adrenalina tomando conta. Um tiro rasgou o ar, cortando o silêncio e explodindo a tensão em uma onda de pânico. O som do tiro foi brutal, rasgou a noite como um raio que parte céu claro, e o caos explodiu em segundos. As vozes se misturaram ao grito desesperado da multidão e ao estrondo das ambulâncias que se aproximavam em disparada. Eu senti o peito apertar, o coração afundar, como se por um instante ele tivesse parado de bater. Girei o corpo tentando localizar a origem do disparo, mas tudo parecia girar num turbilhão de confusão e medo incomensurável. O homem que antes estava no meu ombro sumiu assim que o tiro ecoou, e as pessoas à minha volta se abriram como mar diante de uma tempestade, cada um tomando uma direção diferente, correndo, caindo, gritando. No meio daquela loucura toda, percebi que não tinha ideia de onde Maria estava. O silêncio da sua ausência me doeu mais que o som daquele tiro. O medo tomou conta de mim por completo, uma avalanche avassaladora de pânico e culpa que não me deixava pensar direito. Abri caminho entre os que tinham se abaixado, entre os que procuravam refúgio, procurando por qualquer sinal dela, um cabelo, um olhar, uma mão que pudesse me guiar. Mas a rua estava um campo minado de sombras e rostos tensos, e eu me sentia um intruso que não sabia onde se aninhar. Eu mal podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo na minha própria empresa, às minhas costas, sob o meu nariz, enquanto eu permanecia cego, acomodado em minha torre de vidro. Cada segundo naquela confusão parecia uma eternidade, como se o mundo estivesse tentando me punir por anos de silêncio e omissão. À minha frente, um senhor cambaleava segurando o peito, enquanto uma jovem empunhava um celular tremendo nas mãos, tentando capturar o que pudesse registrar daquela cena horrenda. Eu mal conseguia respirar, os sentidos latejando, os olhos ardendo com as lágrimas que insistiam em cair. De repente, bem no meio daquele redemoinho de pânico, uma voz rouca, quase um sussurro que parecia vir de muito longe, chamou meu nome. Era a voz da Maria, tremendo, falhando, mas firme, como uma âncora em meio à tempestade. Me virei na direção do chamado, desesperado, e a vi, um vulto acenando, andando aos tropeços entre as pessoas, o rosto carregado de medo e determinação. Queria correr até ela, segurá-la para não deixar morrer aquela faísca de esperança que me mantinha de pé, mas o medo ainda me congelava. A tensão no ar parecia cortar a própria respiração, como se algo ainda estivesse por vir, algo mais desesperador, mais cru. Então, um vulto surgiu rapidamente pela calçada, esgueirando-se na direção da Maria, olhos frios e mãos prontas para agarrar. Eu mal tive tempo de perceber quando uma força brutal puxou aquele vulto para trás, um choque de forças se sucedendo no meio da rua, enquanto a multidão começava a se aglutinar ainda mais. O som das sirenes se misturava agora às vozes alteradas, ao choro, aos gritos de socorro e chamem a polícia, enquanto eu, paralisado, tentava juntar os pedaços do que estava acontecendo, ou prestes a acontecer, ali, de frente para mim. À medida que a tensão subia, um brilho inesperado chamou minha atenção,
um pacote largado no chão, aberto, com uma pilha de papéis espalhados pelo vento que começava a soprar forte. Era como se aquele documento fosse o estupim para tudo aquilo, a prova concreta de que os perigos que Maria me contou não eram apenas boatos, mas uma trama viva, pulsante e mortal. E enquanto as luzes dos carros se misturavam com o lampejo intermitente das lanternas, a multidão parava, hipnotizada, num instante congelado no tempo que parecia pedir por mudança. Vi os olhos de Maria fixos naquela pilha de papéis, e numa mistura de coragem e medo, ela deu um passo à frente, quase tropeçando, pronta para se expor mais uma vez. Foi quando ouvi outro ruído seco, vindo de cima, algo desabando, caindo no meio da rua, aumentando ainda mais o clima sufocante, o nó de tensão que nos prendia naquele momento. E ali, sem saber se conseguiria mover um músculo sequer, só pude pensar que aquela noite, aquela confusão, era só o início, o começo de uma tempestade maior, que nada nem ninguém poderia impedir, quando, de repente, o estrondo que ouvi vindo do alto me congelou. Foi um ruído seco, como uma viga pesada desabando sobre o asfalto, junto com o som de vidro quebrando em 1000 pedaços. O caos dali em diante se multiplicou 10 vezes. Gritos se misturaram com o som das sirenes que agora não podiam mais parecer só alertas, eram socorros, presságios de um turbilhão que eu havia despertado e do qual não podia mais fugir. Corri em direção ao pacote de papéis que estavam espalhados pelo vento. O que aquelas folhas tinham? Documentos, extratos, contratos? Eu não sei exatamente, só que tinham importância, e Maria havia se entregado ao perigo por causa delas. Senti um aperto no peito. Aquelas informações podiam derrubar tudo, desmantelar não apenas a corrupção que começava a emergir, mas todo um sistema invisível que por anos envolveu minha empresa e muitos outros à minha volta. Me abaixei rapidamente para tentar recolher o que restava, mas entre o turbilhão de gente, luzes e sons, um homem alto, vestido com um sobretudo preto escuro, apareceu na minha frente como uma sombra ameaçadora, bloqueando meu acesso ao pacote. Ele olhou para mim com uma frieza que me fez calar por um segundo. Não precisava ser um vidente para entender que ele fazia parte daquela rede que eu começava a desfiar. O mesmo olhar ameaçador que o homem do beco carregava, tão conhecido agora, cintilava nos olhos daquele estranho, era como se eles tivessem um pacto invisível para manter tudo enterrado. Deixe isso, ordenou, a voz fria e firme. Você não sabe com o que está lidando. Qualquer passo em falso e será o fim para você e para ela. Meu peito se ergueu, uma mistura de raiva, medo e uma determinação que eu nunca imaginei em mim emergiu sem pedir licença. Maria estava ali, lutando para mostrar uma verdade que muitos queriam sepultar, e eu, dono das lojas, tinha o dever de proteger aquela luta, custasse o que custasse. Eu já vi o suficiente para saber que tudo aqui fede, e não vou virar as costas, respondi firme, tentando manter o tom sob controle, mesmo sentindo que minhas pernas tremiam. O homem inclinou a cabeça num gesto que não interpretava como respeito, mas como aviso. Você ainda não entende as regras do jogo. Perderá tudo, começando por sua segurança. Não pude nem responder. Um barulho de passos pesados se aproximando me fez virar rápido. Do outro lado da multidão que começava a se dispersar, várias figuras emergiam, todos eles conhecidos no meio corporativo, homens e mulheres acostumados ao jogo de poder e silêncio. Rosto fechado, expressões duras, como se representassem o círculo que eu estava prestes a derrubar. Maria surgiu ao meu lado, com os olhos marejados, mas cheios de fogo. Eu tenho algo para mostrar a você, disse numa pressa contida. Algo que pode acabar com tudo isso, mas precisamos sair daqui. Eles estão se aproximando. Eu não hesitei. Segurei sua mão e puxei para um canto menos exposto, mas os passos eram inevitáveis e meus instintos gritavam que era tarde demais para fugir da tempestade. Ela abriu a pasta que levava escondida na bolsa e jogou sobre um balcão próximo um cache de documentos com nomes, datas, valores e contratos que envolviam diretamente altos executivos, fornecedores e até políticos. Era a prova que faltava para ligar a corrupção das sombras ao movimentar da empresa. Tudo aquilo que as palavras e segredos sussurrados por Maria Mese sugeriam, agora ganhava forma em tinta e papel. Isso é muito maior do que pensei, murmurei, o peso da responsabilidade me esmagando num instante. Se isso vazar,
será o fim deles. Mas também pode ser o fim de todos nós se não formos cuidadosos. Ela sentiu, olhando ao redor como quem já esperava o cerco. A verdade precisa ser exposta, Ricardo. Mas quem controla esse lugar não vai abrir mão do poder sem lutar até o último sangue. E então, do nada, as luzes do prédio ao lado se apagaram. Um blackout. O que era um trajeto iluminado e seguro virou uma armadilha obscura. Eles desligaram a luz, disse eu, apertando a mão dela. Isso só pode significar uma coisa: querem cortar todas as rotas de fuga e comunicação. Os sons de passos agora vinham rapidamente em nossa direção, um grupo de pessoas com intenções claras e ameaçadoras. Maria engoliu em seco, tentou esconder o pânico que segurava tão firme, enquanto eu sentia o peso de tudo o que estava prestes a acontecer. Ricardo, precisamos sair daqui agora, antes que seja tarde demais, ela sussurrou, puxando meu braço. Mas antes que conseguíssemos dar o primeiro passo, um barulho ensurdecedor reverberou no ar, seguido por uma luz intensa, quase cegante. Foi como se o mundo inteiro tivesse explodido num segundo. E, no meio daquela escuridão súbita, com nossos corações disparados, eu só conseguia pensar numa coisa. Estamos cercados, e não há para onde correr quando as sombras caem sobre você. A escuridão parecia engolir tudo, mas naquele instante, a adrenalina me mantinha alerta, quase que queimando minhas veias. O blackout desligou todas as luzes por um instante, como um comando silencioso para um ataque iminente. O que era para ser uma fuga virou uma armadilha, e eu senti o peso da presença que cercava Maria e a mim, inchando feito uma sombra sufocante. Estávamos presos, como ratos em toca, e o silêncio cortante do prédio nos avisava que cada segundo que passasse poderia ser decisivo. A voz dela, quase um sussurro, me puxou de volta ao foco. Ricardo, a pasta. Os documentos, eles são a chave. Peguei aquela pilha de papéis, ainda quente da minha mão, e o peso da verdade se tornou palpável. Cada linha, cada número, cada assinatura, revelava mais do que a pequenez das minhas suspeitas, era a confirmação de um sistema podre, com ramificações que iam além da minha rede de lojas, alcançando políticos, fornecedores e uma teia de mentiras que corrompia tudo e todos. Minha mente fervilhava, as peças se encaixando numa imagem muito maior. Lembrei das pessoas que desapareceram sem explicação, das desculpas esfarrapadas dadas pela diretoria, dos silêncios ensurdecedores quando alguém ousava questionar. Com a pasta em mãos, não dava mais para voltar. Aquela investigação não era só sobre justiça, era uma questão de sobrevivência, para Maria, para mim, e para qualquer um que ousasse desafiar esse império de sombras. Não pude deixar de lançar um olhar rápido para Maria. Os olhos dela brilhavam, um misto de medo, coragem e determinação que me deixou sem fôlego. Temos que entregar isso para quem possa agir sem medo, ela disse, a voz firme, mas ainda reverberando do terror iminente. Eu sabia que não era tão simples assim. Quem podia agir sem medo? Havia forças em cena que esmagavam com uma mão invisível, e eu sentia na pele o peso daquelas ameaças. De repente, passos pesados ecoaram no corredor atrás de nós, múltiplos, decididos, calculados. Era o avanço dos que queriam calar essa verdade, que não mediriam esforços para apagar qualquer centelha de resistência. Joguei a pasta dentro da minha mochila, fechando com pressa, enquanto buscava a única saída racional, a escada de emergência. Maria segurou meu braço, quase me puxando para virar numa porta lateral. Não podemos simplesmente correr, Ricardo. Eles vão nos esperar lá fora. Eu engoli em seco. Ela tinha razão. Simples fuga significava entrega. Precisávamos de um plano, algo para virar o jogo. Puxei ela para perto, anunciando em voz baixa a ideia que fervilhava em mim. Se formos direto, eles vão bloquear o caminho. Mas e se dispersarmos a atenção? Uma distração, um caos controlado. Minha proposta parecia ousada demais, quase loucura, mas aquela era a chance que tínhamos. Maria assentiu, os olhos estreitando. Não dava mais para hesitar. Precisávamos agir rápido e com precisão, ou cairíamos numa armadilha inevitável. Senti o coração martelar em meu peito, fogosas horas de medo e determinação se misturando em cada batida.
De repente, uma luz de celular acendeu do outro lado do corredor, fazendo sombras saltarem pelas paredes. Um grupo emergiu, e entre eles, aquele olhar conhecido, frio e cortante, me perfurrou o peito. O homem de sobretudo negro, o mestre da ameaça velada, avançava sem cerimônia. Terminem com isso. Ele não pode sair daqui com esses papéis. Ouvi a voz dele, ríspida e irônica, um sussurro que se expandiu como trovão. Em segundos, cercaram Maria e eu, bloqueando o caminho, controlando o ar, sufocando o ambiente com uma presença quase predatória. O instinto gritava para lutar, mas a razão sabia que aquele era um jogo de paciência e estratégia. Eu precisava de uma abertura, de um aliado, de algo que aquilo podia nos dar em troca da nossa sobrevivência, pelo menos por enquanto. Maria olhou para mim, o queixo erguido, a resistência pulsando em cada fibra dela. Eles acham que podem nos sufocar, ela disse com voz trêmula, mas carregada de uma convicção pesada. Mas a verdade é maior. E vai sair daqui. De um jeito ou de outro. Respirei fundo, tentando manter o raciocínio claro, a coragem firme. Naquele momento, não éramos apenas dois contra o mundo, éramos dois contra uma máquina insidiosa que fazia de tudo para esconder sua podridão. E então, quando estávamos prestes a ser encurralados, uma explosão estridente no prédio ao lado fez todos saltarem, o barulho reverberando como alerta máximo, quebrando a tensão e espalhando o caos imediato. A multidão se abriu, corredores se despedaçaram e, naquele instante em que tudo parecia ruir, quem gritava por socorro? Maria. Mas antes que eu pudesse me mover para protegê-la, uma mão fria agarrou meu braço com uma força dolorosa, afastando-me da origem do grito. Não é a hora, Ricardo. Ainda não. O homem de sobretudo estava lá, entre meus olhos e o perigo, a voz tão cruel quanto decisiva. E na fração de segundo que seguiu, o som seco de uma porta se fechando atrás de mim marcou um fim abrupto, e um começo aterrador. Eu estava sozinho. E a verdade, mais perto do que nunca, prestes a explodir no escuro. A porta se fechou com um estrondo atrás de mim, selando meu destino naquele corredor frio e escuro. Senti o peso da solidão afundar em meu peito, mas também um fogo novo queimando por dentro, não mais medo, mas uma determinação silenciosa que me agarrava como âncora. Maria havia sido arrancada de mim, levada para longe, talvez para um lugar onde o perigo se escondia como uma sombra ainda maior do que eu podia imaginar. Eu estava sozinho, sim, mas não vencido. Aquele homem de sobretudo negro, com seus olhos que pareciam vasculhar minha alma, tentou me amedrontar, tentou apagar a chama que eu mal começava a enxergar. Mas foi justamente naquele instante que a verdade mais cruel e poderosa se revelou diante dos meus olhos, não a que está escrita em papéis nem nas sombras, mas a que estava guardada dentro de mim, enterrada sob anos de indiferença. Eu sabia que tinha nas mãos algo maior que uma rede de corrupção, tinha o poder de dar voz à invisibilidade que eu mesmo ajudei a criar. Lembrei da Maria, caminhando quase 20 quilômetros todo dia, carregando no corpo a exaustão e na alma o medo de uma morte anunciada se ousasse abrir a boca. Era a coragem dela que me impulsionava naquele breu, era a força dela que agora me dava uma missão. Eu não podia, jamais, deixar que aquela história morresse no silêncio que dominava o prédio, o comércio, a cidade inteira. A justiça tardia que eu buscava não era só minha, era a dela, dos que são pisados e esquecidos. Com a pasta cravada junto ao meu peito, comecei a me mover com cautela. Cada passo ecoava no corredor vazio, como um som distante do mundo lá fora, onde o caos ainda rugia. Mas naquele momento, senti que as peças do quebra-cabeça se encaixavam. A empresa que eu orgulhosamente chamei de minha, aquele palco de brilho e negócios, era um teatro de sombras onde muitos pagavam caro demais para sustentar a ilusão. Minha mente, que antes se afogava em culpa, agora começava a se libertar do labirinto da omissão. Decidi que não importava o risco, eu era um homem desperto, um aliado invisível que finalmente sabia para que lado se deveria lutar. Era o mundo do contra, onde o pequeno grito derrubaria triunfos falsos e acima de tudo faria justiça. A raiva virou combustível, o medo virou estratégia. Então, ouvi passos aproximando-se, mais firmes e determinados, mas não mais ameaçadores. Uma voz conhecida, baixa e carregada de alívio, chamou meu nome.
Virei o rosto e encontrei Maria ali, não mais um espectro cansado, mas uma guerreira renascida, os olhos brilhando com lágrimas de esperança e resistência. Ela avançou até mim, deixando o medo correr para longe, e disse com uma força que me surpreendeu: "Não estamos sozinhos, Ricardo. Eles subestimaram a gente. A invisibilidade deles não é mais a nossa." Segurando suas mãos trêmulas, eu senti o peso da batalha que começava a dissolver dentro de nossos corações. A verdade, aquela que ameaça derrubar impérios, já havia nos libertado de uma prisão muito maior, o silêncio. De repente, uma luz surgiu no fim do corredor, seguida por vozes se aproximando, não mais para ameaçar, mas para ouvir. Pessoas comprometidas, funcionários escondidos, testemunhas apostos para quebrar o pacto de medo que dominava aquela empresa há tanto tempo. Era o início de um novo capítulo, a reviravolta que jamais imaginei viver como dono daquela rede. O poder finalmente começava a ser deslocado para quem merecia, para os que caminham no desconhecido, carregando a verdade que todo mundo fingia não ver. Segurei a pasta uma última vez, pensando na dimensão daquilo tudo. A coragem da Maria andou 20 quilômetros não apenas para chegar ao trabalho, mas para chegar até a liberdade. O presente que recebi não parou só o trânsito daquele dia, mas pararia também o trânsito da mentira que sustentava um reino de aparências. E enquanto a porta se abria lentamente, trazendo luz e vozes, eu soube que nossa luta estava longe do fim, mas que jamais estaríamos sozinhos. Porque desta vez, a história seria escrita com a tinta da justiça e o peso da dignidade, e nada, nem ninguém, conseguiria apagar essa verdade. Se essa coragem tocou você, fique comigo para desbravar o que ainda está por vir. Vamos juntos, porque ninguém é invisível quando a verdade se levanta. Foi quando um estalo ecoou na porta entreaberta.